Como dizia Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Se os irmãos puderem ficar com a sua Bíblia aberta, para poder entender melhor a exposição da palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. E agora vamos ministrar. Todos encontraram? Amém. E diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O texto que acabamos de ler é uma das cartas que o apóstolo João escreveu quando se encontrava ali preso, exilado na ilha de Patmos, por volta dos anos 90, sobre o domínio, o governo de Domiciano. E como ele mesmo disse, no primeiro capítulo de Apocalipse, verso 9, que ele estava ali por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. A ilha de Patmos era uma colônia penal, aonde os inimigos de Roma seriam lançados como uma forma de calá-los, para que não viesse a transmitir e ficasse fora do externo. E ali se encontrava João, na ilha de Patmos, ali no mar Egeu, hoje Turquia, quando recebeu de Jesus Cristo, em espírito, a ordem para que escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor. E uma dessas cartas que lhe foi ordenada é a que há pouco a gente acabou de ler. E que começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Começa de uma forma simbólica. O anjo da igreja aqui é simbólico. Por quê? Porque quando Pedro escrevendo no primeiro capítulo, no verso 1 ao verso 12, ele diz que era um desejo dos anjos de pregarem o evangelho, mas que não podiam pregar o evangelho. E que aqui o texto, mesmo que eles tivessem vontade de pregar o evangelho, mas era proibido.
Esse anjo não podia pregar o evangelho, nem tampouco poderia jamais liderar a igreja de Cristo. Então, esse anjo da igreja aqui o texto se refere, é o pastor da igreja, o presbítero da igreja, o obreiro da igreja. Era alguém que era responsável pela igreja para que pudesse transmitir para a igreja aquilo que estava acontecendo no seio da igreja. E no verso 2, Jesus já começa dizendo: conheço as tuas obras. Se você analisar direitinho isso das 7 igrejas da Ásia, você vai ver que esse mesmo termo, que esse mesmo texto de conhecimento que Jesus usa aqui, ele usa para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Ou seja, antes que ele viesse a transmitir qualquer crítica ou qualquer virtude, qualquer elogio àquelas igrejas, ele já está dizendo: eu conheço as tuas obras. Aquilo que João vai escrever, aquilo que João vai passar para vocês, é do meu conhecimento. E ninguém mais do que Jesus para conhecer as nossas obras. O salmista, no Salmo 139, o verso 7, ele já dizia: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, ali estarás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, também ali estarás. Ou seja, não tem como se esconder de Deus. Para onde você for, para onde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. O Senhor sabe cada um aqui. De mim a você, o Senhor sabe. E daqueles que também nos estão ouvindo através da mídia. Porque o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece todos. O Senhor sabe com quem você tem andado, com quem você tem se relacionado, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem até pensado, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. E como é que Ele sabe? Dentro da teologia, nós entendemos que existem 2 atributos, do qual chamamos de atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que Deus não divide com ninguém, que Deus não passa para ninguém, que são os atributos da onisciência e onipresença. Só Deus tem, só Deus sabe. E são através desses atributos que Ele conhece a minha vida e a sua vida. E Ele estava dizendo aqui para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Era como se Ele dissesse, como disse a Natanael: eu te vi antes de chegar aqui embaixo da figueira. É como se dissesse para Sara, esposa de Abraão: eu te vi rindo lá atrás da porta. Porque Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Ele conhece as nossas obras. E Ele continua dizendo: conheço o teu labor, ou seja, conheço o teu trabalho. Jesus destaca que o trabalho daquela igreja era um trabalho incansável, era uma igreja evangelística. O reverendo John Stott, em sua memória, ele dizia que nenhuma igreja da Ásia Menor trabalhou mais, pregou mais, evangelizou mais do que a igreja de Éfeso. Em toda parte da região existia um missionário da igreja de Éfeso. Por isso que Jesus está destacando aqui o trabalho daquela igreja.
Era uma igreja incansável no seu trabalho. Era uma igreja que tinha amor pelas almas perdidas, que trabalhava incansavelmente em busca do melhor para o reino de Deus. E ele continua dizendo: conheço a tua perseverança. O que é uma igreja perseverante? Uma igreja perseverante é uma igreja firme. É uma igreja que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, e nem tampouco para trás. É uma igreja perseverante, que diante daquilo que possa acontecer, que diante de uma pandemia como essa que estamos vivendo, mas ela continua firme, ela continua com os joelhos dobrados, ela continua em adoração, ela continua agradecendo a Deus, intercedendo e louvando a Deus. Ela não se desvia. Uma igreja firme, ela não volta atrás. E a igreja de Éfeso entendia isso. A igreja de Éfeso entendia aquilo que Jesus tinha dito em Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganharia as vossas almas. Ela também entendia que em Lucas 9:62, Jesus já dizia: aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. O autor de Hebreus, o capítulo 10, verso 38, também dizia: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não tenham prazer nele. A igreja de Éfeso existia, entendia que era preciso ser perseverante, que era preciso continuar firme, mesmo diante das dificuldades que ela vivia, era preciso ser perseverante. Por isso que Jesus destaca aqui a sua perseverança. Uma das provas daquela igreja, da perseverança daquela igreja, foi quando ela perdeu o seu pastor, quando ela perdeu o seu pastor presidente. Não é fácil. Quando João foi preso politicamente, levado para a ilha de Patmos, a igreja ficou sem pastor, porque João era o pastor no momento daquela igreja. Aquela igreja ficou sem pastor. Foi uma grande prova para aquela igreja. Mas a igreja de Éfeso não desanimou. A igreja de Éfeso não voltou atrás. A igreja de Éfeso não desabou. Eu lembro aqui como hoje, há 30 anos atrás, domingo à noite, quando o pastor Acácio, que era pastor dessa igreja, pastor Acácio de Moraes, ao lado da sua esposa, a irmã Creuza, seus filhos, inclusive o pastor André Moraes, saiu por meio dessa igreja aqui, se despedindo. A igreja ficou um ano sem pastor, e a igreja foi abalada. Muitos deixaram a igreja, muitos correram para outras igrejas. A igreja foi abalada, porque amava o pastor. Até que Deus enviou o pastor Samuel Dionísio Veras, que está conosco até hoje, para que pudesse cobrir essa lacuna, para que a igreja pudesse reviver, se criar novamente. A igreja de Éfeso não. Mesmo perdendo o seu pastor, a igreja continuou firme. Mesmo diante das situações críticas, das perseguições sofridas, a igreja continuava firme. Por isso que Jesus está destacando aqui a perseverança daquela igreja. E ele continua dizendo que ela não podia suportar homens maus e que pusesse a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Homens maus. Quem seriam esses homens maus?
Esses homens maus que o texto está tratando aqui, não se está falando de malfeitores, não se está falando de homens violentos e bagunceiros dentro da igreja. Aqui está falando aqui de homens maus relacionados a falsos profetas. Existe maldade maior do que alguém levar alguém para o inferno? Do que alguém ensinar de forma errada a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus e levar alguém para o inferno? É por isso que Jesus tratava eles como homens maus, porque a maldade deles já tinha ultrapassado o limite. O falso profeta não respeita o limite de ninguém. Ele não está preocupado se alguém é salvo ou se alguém vai para o inferno. O falso profeta, ele só está preocupado com si mesmo. Mas graças a Deus que a igreja de Éfeso era uma igreja bem doutrinada. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, verso 29 e 30, já tinha advertido a igreja. Quando ele disse que na sua saída, lobos ferozes entrariam ali, tentando exterminar, destruir o rebanho. A igreja já estava advertida, mas era uma igreja experiente. A igreja de Éfeso, ela teve o seu primeiro pastor, o maior teólogo que já existiu na face da igreja. Seu fundador foi o apóstolo Paulo, que nos anos 50, quando ele tinha vindo de Corinto, aonde tinha ficado ali durante 1 ano e 6 meses, ele saiu dali, deixou a igreja de Corinto e foi fundar a igreja de Éfeso. Foi o primeiro pastor daquela igreja. Depois dele vieram pessoas como Apolo. Depois deles vieram um jovem pastor chamado Timóteo, que cresceu no conhecimento das Sagradas Escrituras, aos pés de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Era alguém que conhecia a palavra, era um bom doutrinador, e que Paulo enviou ali como pastor daquela igreja. E por último, o pastor daquela igreja era o apóstolo João, testemunha ocular de Cristo, que durante 3 anos aprendeu com Cristo o que era doutrinar. Então, falso profeta não tinha vez na igreja de Éfeso. Eles colocavam à prova, como diz o texto, e os achavam mentirosos. E os provavam a sua mentira. E como é que você prova a mentira? Através da verdade. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A única forma de você provar um falso profeta é com a palavra de Deus. Você só pode provar um falso profeta que ele está errado, é com a palavra de Deus. E a igreja de Éfeso era uma igreja experiente. Era uma igreja bem doutrinada, não se levava por todo o vento de doutrina. Era uma igreja diferente da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo seguia a doutrina, alguns de Balaão. A igreja de Tiatira seguia alguns a doutrina de Jezabel, mas a igreja de Éfeso não. Se você olhar na sua Bíblia aberta, no verso 6, Jesus elogia aquela igreja em dizer que eles tinham algo em comum. Porque da mesma forma que Jesus odiava a doutrina dos nicolaítas, a igreja de Éfeso também odiava. Os nicolaítas eram uma seita. Eram aqueles que pregavam que o sexo fora do casamento não era pecado. E que poderiam comer carnes oferecidas a ídolos, que também não era pecado. E se é uma coisa, se é algo que Deus abomina, é um mentiroso, é aquele que distorce a palavra, é um apóstata da fé. Então a igreja de Éfeso, ele provava e provou aqueles falsos apóstolos, através da mentira deles, com a verdade da palavra de Deus, e os expulsou de dentro da igreja. E no verso 3,
Jesus diz que ela, além de ser perseverante, ela suportava provas por causa do seu nome e não se deixava esmorecer. Irmãos, ser crente em Campina Grande é fácil. Ser crente no Brasil é fácil. A igreja romana não persegue. O maior São João do mundo não persegue. Os terreiros de macumba não perseguem. Mas ser crente em Éfeso era complicado. Era muito difícil. Para se ter ideia, o maior templo pagão da época, chamado Artemis, era em Éfeso. Era lá aonde se adorava, onde se prestava culto sensual à deusa Diana dos Efésios, que era conhecida em toda a região como a deusa da fertilidade. E era complicado. A primeira vez que Paulo teve ali em Éfeso, causou um grande tumulto, porque quando Paulo chegou ali para pregar o evangelho com seus discípulos, deu de cara com Demétrios, que era um daqueles que faziam imagem de escultura de prata e de bronze, da deusa Diana, e vendia, ganhava a sua vida, a sua renda, através da idolatria. E quando ele viu Paulo pregando o evangelho, ele jogou a cidade inteira contra Paulo. E aonde Paulo caminhava, o povo saía gritando: viva Diana dos Efésios. Era uma perseguição terrível ali. A segunda perseguição que a igreja de Éfeso sofria ali na cidade de Éfeso era a perseguição romana. Porque muitos ali eram discípulos de Domiciano, que era imperador de Roma na época. E as pessoas ali, os romanos, adoravam a César. Tinha César como Deus. E por César eles matavam, prendiam e batiam. Era a segunda perseguição. E a igreja continuava firme, sem esmorecer no meio. E Jesus destaca isso daquela igreja. Você olhando tudo isso aqui, até parece que a igreja de Éfeso era uma igreja perfeita, que não tinha defeito. Era uma igreja a ser copiada. Mas Jesus encontra algo muito grave naquela igreja. E diz o verso 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meu irmão, pode se levantar o inferno inteiro contra você. Todos os teus inimigos, todos os teus adversários, todos os críticos, todos aqueles que desejam o teu mal, a tua queda, a tua destruição, tu e da tua família. Mas não vai conseguir, porque Deus é contigo. E se Deus for contra você? Enquanto você tem Deus contigo, pode ter todo mundo contra você. Mas se Deus estiver contra você, ninguém poderá livrá-lo da mão de Deus. Ninguém será contigo. E diz a Bíblia, a respeito de Jeroboão, quando Salomão pecou, se prostituiu espiritualmente, o reino foi rasgado. Ficou uma tribo com Roboão, seu filho, por amor a Davi, e as 10 tribos com Jeroboão. Era servo de Salomão. Deus mandou o profeta Aías ir à procura de Jeroboão, rasgou uma capa nova que ele tinha em 10 pedaços e disse: toma, esses são os 10 reinos que eu te dou.
reino do norte, Samaria, e deu a Jeroboão. O Senhor era com Jeroboão. E diz em 1 Reis 11:38, que o Senhor era com ele. O profeta Aías chegou até Jeroboão e disse: olha, Jeroboão, se tu andares nos meus caminhos, se fizeres tudo aquilo que meu servo Davi fez, eu serei contigo. Se tu me obedeceres, eu serei contigo assim como eu fiz, como eu fui com Davi. Com o passar do tempo, e Deus prometeu protegê-lo. Roboão queria atacar o reino do norte, queria atacar Jeroboão, e Deus não permitiu, porque Deus era com ele. Mas a partir do momento em que Jeroboão apostatou da fé, criando 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan, para que o pessoal não subisse para adorar a Jerusalém, para adorar a Deus em Jerusalém, não confiando em Deus, Deus passou a ser contra ele. E diz lá em 1 Reis 14:10, que o Senhor jurou também através do profeta Isaías, que disse para ele, profeta Aías, que diga, que iria exterminar a casa de Jeroboão. E não foi outra coisa. 1 Reis 15:23 diz que Baasa, que era contemporâneo, que na época era rei de Judá, entrou em confronto com Nadab, seu filho, sucessor de Jeroboão, pois o mesmo já tinha morrido, e Baasa o matou. Não só matou a Nadab, como também matou a toda a sua família, exterminando e cumprindo a palavra de Deus, assim como Deus tinha dito. Irmãos, nunca seja contra Deus. O maior inimigo que você pode ter não é Satanás. O maior inimigo que você pode ter é se Deus se irá contra você. É se Deus for contra você. Se Deus for contra você, ninguém pode te livrar da mão soberana de Deus. É por isso que Jesus é um amigo. É aquele amigo que você tem que contar com ele todas as horas. Que você nunca pode desprezá-lo. Que você nunca pode rejeitá-lo. Porque ele é o verdadeiro amigo. O amigo dos amigos. Até porque ele mesmo disse: ninguém é mais amigo do que aquele que dá a vida pelos seus. É o único amigo que nós temos. O verdadeiro amigo que jamais pode ser abandonado. Por isso que o texto está dizendo: e sou contra ti porque abandonaste o primeiro amor. Ninguém pode abandonar a Jesus. Jesus nos amou primeiro. Não foi teu marido que te amou primeiro. Não foi a tua esposa que te amou primeiro. Antes que eles te amassem, Jesus já tinha te amado. Deus já tinha te amado antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é preciso entender essa prioridade. Deus é prioridade na nossa vida. Deus é prioridade. Mateus 10:37. Interessante, quando Jesus diz: aquele que amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, seu parente, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele é prioridade. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos. Mas Jesus é prioridade. Ele tem que ser único. Ele tem que ser prioridade na minha vida. Sem ele eu estou perdido. Sem ele eu não sou nada. Não foi eu que achei ele, foi ele que me achou. Então eu tenho que amá-lo. Eu não posso abandoná-lo. A igreja de Éfeso, ela tinha se esquecido disso. A igreja de Éfeso não tinha mais a mesma sensibilidade em relação a Cristo. Embora que ela tivesse todas aquelas virtudes, mas ela não amava mais. William Hendricks,
Em um de seus livros ele diz que Éfeso era como aquela esposa que não traía o marido, mas não lhe devotava mais amor. Ou seja, era aquela mulher que senta na mesma mesa, que dorme no mesmo quarto, mas que não devota mais amor. Era a igreja de Éfeso. Talvez até devido à perseguição, o problema, o aumento de iniquidade no meio da cidade, como diz a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Talvez ela tenha esfriado nisso. Aí eu pergunto, existe alguma diferença da igreja do século 21 para a igreja de Éfeso? Pelo menos nisso eu não vejo, não. Eu não vejo isso, não. A igreja de Éfeso tinha mais virtude do que a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela está entendendo uma coisa diferente. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Alguém ama quem ele quer amar. Ele escolhe quem quer amar. Se eu não gosto de fulano, eu não quero amá-lo. Mas eu tenho o meu grupinho para amar. Jesus mandou amar a todos, sem discriminação de ninguém. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos os vossos inimigos. Mas a igreja hoje não. Ela ama quem ela quer. Eu escolhi Juliano para amar. Eu escolhi fulano de tal para amar. Eu amo. Não, você tem que amar a todos. Você tem que amar a todos. Esse é o mandamento. Só que a igreja entendeu diferente. E quando você não ama seu irmão, você também não ama a Cristo que ama a sua igreja. É nisso que você tem que entender. E a igreja não está entendendo. E Jesus diz mais: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Jesus não está dizendo, lembra-te do teu pecado, não. Ele está dizendo de onde você caiu, não foi de quando você caiu. É de onde você caiu, meu irmão. Se você que está me ouvindo, e que você está afastado dos caminhos do Senhor, e que está vivendo uma vida de pecado, distante de Deus, lembre-se de onde você caiu. Você caiu de algo precioso, meu irmão. Não foi de algo qualquer. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa. E volte para a casa do Senhor enquanto há tempo. Porque o dia da manhã não pertence a você, pertence a Deus. Talvez você não volte amanhã e a morte chegue primeiro e você vai embora. É preciso voltar. A grande virtude do filho pródigo não foi quando ele lembrou-se da casa do pai, não. Foi quando ele se arrependeu e voltou para os braços do pai. A grande virtude não é se lembrar que eu pequei. Não é se lembrar que eu errei. A grande virtude é eu reconhecer e voltar, me arrepender, dobrar meu joelho, reconhecer e voltar para a casa do meu pai. Essa é a grande virtude. E Jesus ainda diz mais. Volta às primeiras práticas. Volta às primeiras obras. Volta àquilo que você fazia, meu irmão, quando você converteu-se. No início do teu ministério. Volta a fazer aquilo que agradava a Deus, que Deus amava, meu irmão. Volta a fazer aquilo. Eu vejo no meio de uma pandemia como essa, as pessoas não têm temor a Deus. As pessoas estão vivendo a vida, elas têm medo de morrer, mas elas não têm medo a Deus. É como lá no livro de Apocalipse, que diz lá, que na grande tribulação é Deus mandando as pessoas morrendo e blasfemando, mas ninguém volta para Deus. E a igreja que a gente está vendo é uma igreja acomodada, é uma igreja fria. Tomara que todo mundo não fique só na live, que isso se resolva, que as pessoas sintam o prazer de voltar à casa do Senhor, de se congratular com seu irmão, de apertar a mão do seu irmão, de sentir o seu irmão e não ficar acomodado, deitado ou sentado numa poltrona só ouvindo a palavra de Deus. É aqui.
Tomara que isso passe logo, para que possamos ver essa igreja cheia novamente, adorando a Deus, glorificando a Deus, mas também eu digo com toda sinceridade, só vai voltar aqueles que realmente nasceram de novo, daqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e seu Salvador, aqueles visitantes que viviam de aparência, esses não voltam mais, vão ficar por lá mesmo acomodados. Mas o verdadeiro crente, ele adora a Deus. Durante a pandemia, enquanto a igreja estava com as portas fechadas, honestamente, um grupo de oficiais com pastores, dentro do decreto, dentro das normalidades da lei, estávamos todas as quarta-feiras aqui, buscando a Deus, intercedendo diante de Deus, adorando a Deus, e Deus respondendo às nossas orações. A pandemia não nos parou. E digo mais, nenhum adoeceu, e nem seus familiares, porque o Senhor era conosco, e continuará conosco. Basta apenas obedecer, basta apenas ser fiel a Deus. O verdadeiro adorador, mesmo com as portas fechadas, ele vai continuar adorando. Ele vai continuar glorificando a Deus. E olha o que o Senhor diz, dá uma segunda chance para a igreja de Éfeso. Volte e pratica as primeiras obras, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Irmãos, uma igreja sem lamparina é o quê? Como é que eu posso ver um crente através da sua luz, através do seu brilho? Quando o crente não brilha, é como qualquer outra pessoa do mundo. Jesus está dizendo aqui para aquela igreja, se ela não se arrepender, ele iria tirar o candeeiro, ele iria tirar a luz daquela igreja. Irmãos, quando eu lembro, Mateus 25, quando o noivo vem buscar a igreja, 5 prudentes com as lamparinas acesas, e 5 loucas procurando azeite, porque não tinha luz. Jesus está dizendo aqui a mesma coisa. Se não se arrepender, eu vou tirar a luz. E eu digo a você, em breve Jesus vai estar voltando. E quando ele voltar, só vai subir quem tem luz. Só vai subir quem está com a lamparina acesa. Quem não tiver com a lamparina acesa não tem segunda chance. Às vezes ando até pregando por aí que existe uma segunda chance. Não vai ter segunda chance. A chance é agora. É de você acender a sua lamparina. É de você andar brilhando. É de você andar testemunhando. Independente da dificuldade que você está sentindo. Independente da dificuldade que você está passando. Mas você foi chamado para ser luz. O resto é contigo, não. É com Cristo. Buscai em primeiro lugar o meu reino, e as vossas outras coisas eu acrescentarei. Ele vai acrescentar o emprego de novo. Ele vai acrescentar a saúde. Aquilo que você perdeu, Jesus vai te dar. Mas uma coisa que Ele quer, é que você seja luz. Que a lamparina continue acesa. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que em nenhum momento venhamos a desfalecer. Em nenhum momento venhamos a fraquejar. Mas que continuamos sendo luz. Para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero concluir dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Retorna a palavra para o diácono Juliano.